vocês? Estamos aqui de volta para começar mais uma aula, só que essa aula ela vai ser diferente. Nós vamos resolver algumas questões de vestibulares, principalmente focando no Enem e na UES, que é a estadual aqui do Ceará. Então eu acho muito importante vocês já terem esse contato e terem as explicações, né, os porquês que não é aquele item, entender já as cascas de bananas que existem dentro das questões. Então vamos lá, eu vou deixar aqui Em algum lado, não sei. em algum lado aqui as questões para vocês na tela, para vocês irem resolvendo e lendo juntos. Eu vou deixar disponíveis, né, todas essas questões em anexo, né, lá em links. Eu deixo lá já tudo bem direitinho para vocês, tá bom? Então vamos lá para a primeira questão. Lembrando que essas questões foram voltadas justamente para o conteúdo que eu lecionei para vocês, o último conteúdo de hidrografia, né, a questão das bacias hidrográficas, as formas dos rios, né, a questão da drenagem, enfim, vamos discutir tudo. A primeira questão. A rede hidrográfica brasileira apresenta, dentre outras, as seguintes características. Item A, grande potencial hidráulico, certo? Predomínio de rios perenes, que são aqueles rios que permanecem o ano todo, ok. E predomínio de foz do tipo delta, não. Aqui a gente vai ter um predomínio de foz do tipo estuário, que é o caminho único. O delta é o que eu dei o exemplo para vocês, que existe lá na divisa do Piauí com o Maranhão, que é o delta do Parnaíba, né? Então ele não é tão comum aqui no Brasil. O que é mais comum aqui no Brasil são os estuários. Professor, exemplos, a gente vai ter o Rio Cocó ali na Barra do Ceará, o Rio Cocó não, o Rio Ceará na Barra do Ceará e o Rio Cocó ali na Sabiaguaba. Eles são todos o quê? Um canal só, né? Um canal apenas de saída. O delta são vários canais de saída. E a gente ainda vai ter o tipo de foz mista, né? Que é o delta e um estuário. O item B, drenagem exorreica, né? Que é aquela drenagem que vai de dentro do continente para fora do continente. Predomínio de rios de planalto e predomínio de foz do tipo estuário. Certíssimo essa questão, né? Mas vamos ver as próximas. Predomínio dos rios temporários, drenagem endorreica. O que é a drenagem endorreica? Eita, quase que não sai. É aquela drenagem que o rio ele vai nascer dentro do continente e ele vai desaguar dentro do continente em um outro rio ou um lago, né? Então ele não vai ter contato externo. Lembrem disso. Nesse termo endo e exo. Exo, externo, eu estou saindo para fora. Endo, eu estou entrando, né? Então, lembrem desses prefixos que vai ajudar muito vocês na hora das provas. O item D, regime de alimentação pluvial, que é a alimentação pluvial é uma alimentação através das chuvas. Se fosse o regime fluvial, era um outro rio alimentando. Se fosse nival, era do gelo. E glacial é por meio do descongelamento, né, dos polos, né? Aqui os nossos rios têm alimentação pluvial através da chuva? Sim. Baixo potencial hidráulico e predomínio de rios de planície. Não, o nosso predomínio é de rios de planalto. Lembrando que os rios de planície são excelentes para fazer o quê? Para questão de navegação, uso para lazer, né? Então é muito interessante lembrar isso. Eu falei tudo na última aula para vocês. O item é drenagem endorreica, a gente já sabe que não é, né? Predomínio de rios perenes, que são aqueles rios que são o ano todo. Lembrando que a gente vai ter o tipo de sazonalidade, né? Que a gente tem os rios perenes, intermitentes e os efêmeros. Os perenes são aqueles rios que duram o ano todo, independente se vai ter chuva ou não. Os intermitentes são aqueles que geralmente vão estar cheios durante o período de chuva. E os efêmeros são aqueles que se formam, né, na nossa querida cidade durante as grandes chuvas, né, que alaga tudo. Então, os efêmeros eles vão existir apenas durante a duração da chuva, né? O período de chuva, o período chuvoso do ano, não é só durante a duração da chuva, num dia, 2 dias, por exemplo. Continuando. O item é drenagem endorreica, a gente já sabe que não é. Predomínio de rios perenes e regime de alimentação
pluvial. O que está errado é justamente a drenagem endorreica, que nossa drenagem, em sua maioria, é exorreica, né? Não é endorreica. Vamos lá, então o item certo aí, né, dessa primeira questão é o item B de bola. Drenagem exorreica, predomínio de rios de planalto e predomínio de foz do tipo estuário. Segunda questão, sobre as características da hidrografia brasileira, são feitas as seguintes afirmações. Primeira, considera-se os rios de maior porte, considerando-se os rios de maior porte, só é encontrado regime temporário no sertão nordestino, onde o clima é semiárido. No restante do país, os grandes rios são perenes. Essa daí tá correta, né? Então, assim, aqui no Nordeste, um rio que tem uma grande expressividade, alguns rios, mas vamos citar um aqui dentro do Ceará, o Rio Jaguaribe, né? Um rio que ele vai ser perene, ele vai existir o ano todo, professora, mas existe alguns trechos dele, né, os seus afluentes que eles secam, sim, alguns afluentes dele secam, mas o leito principal, ele dura o ano todo, ok? E um outro rio que é muito famoso e até chegou por meio da transposição é o Rio São Francisco, né, que a gente vai falar daqui a pouco mais dele. O segundo item, predomina os rios de planalto em áreas de elevado índice pluviométrico. A existência de muitos desníveis no relevo e o grande volume de água possibilita a produção de hidroeletricidade, que aí é a construção que é de hidrelétricas. Isso tá certo. Por quê, professora, que é muito bom nos rios de planalto? Porque os rios de planalto, como eu já falei, é um plano alto, né? Então eu vou ter grandes vertentes, que nessas vertentes, por meio da queda d'água, eu vou conseguir, né, fazer com que faça a rotação dos motores e gere o quê? Energia através das hidroelétricas. Lembrando que cerca de 60% da nossa energia aqui, né, que é gerada em todo o Brasil, ainda é proveniente das hidrelétricas, né? Por conta dos longos períodos de estiagem que ultimamente nós vivemos, não só aqui no Nordeste, mas no Brasil todo, o que é que vem acontecendo? Há uma substituição gradual por outros tipos de fontes de energia, como, por exemplo, a energia eólica, a energia solar, a de biomassa, a eólica, que ela vai ter um grande destaque no Ceará, no Rio Grande do Norte e na Bahia, né? Por conta da incidência de ventos. Então, nosso litoral, o litoral cearense, ele tá meio que empestado, né, daquelas torres eólicas, né, que é uma energia renovável, ok? A terceira, então, os dois primeiros itens estão corretos. Na região amazônica, os rios são muito utilizados como vias de transporte, correto. Lá eles não usam muito rodovias, até porque existem muitas comunidades que são à beira, às margens, nasceram às margens dos rios, né? Então não tem como chegar através de uma rodovia, não existe uma estrada. As rodovias deles são o quê? As hidrovias, né? Que a gente vai ter os vários tipos de escoamento, né? De transporte, rodovias, ferrovias, e lá eles utilizam muito as hidrovias. Na região amazônica, os rios são muito utilizados como vias de transporte e o potencial hidrelétrico é amplamente aproveitado. Não, gente, o potencial hidrelétrico ele não é amplamente aproveitado, mas tem um porquê. Lembrando que quando há a construção de uma hidrelétrica, há inúmeros impactos ambientais, como alagamento, a perca de fauna e flora, que é da vegetação e de animais, e fora que muitas vezes é construído numa região que existem comunidades, então há o alagamento daquelas comunidades, a perca de história, né, a questão afetiva. Aqui nós temos o exemplo do Castanhão, que quando foi construído foi necessário o alagamento, né, de Jaguaribara, por isso que existe a Nova Jaguaribara, só que houve um grande índice de depressão daqueles moradores daquela região onde foi alagada, porque nós temos muito apego, muito afeto pela nossa região de origem, então isso é um problema, né, gente? Fora os outros impactos ambientais, porque a hidrelétrica ela é o represamento de um rio, né? Então, quando a gente faz o represamento de um rio que tem um grande volume, ele vai começar o que? A alagar as áreas ao redor, e isso é irreversível, né? Então, causa muitos impactos. Por isso também que não há construção
difusão, né, da construção de hidrelétricas na região norte do país, certo? Então, quais são os itens corretos? É apenas o item 1 e o item 2, aí que aí vai ficar o item B de bola. Vamos para a terceira questão. A expressão bacia hidrográfica pode ser entendida como o item A, o conjunto das terras drenadas ou percorridas por um rio principal e seus afluentes. Correto, e ele vai ter o que? Vou acrescentar, ele vai ter os divisores de águas, que geralmente são regiões mais elevadas. Eu até coloquei a imagem para vocês no vídeo, né? Que tem regiões que são mais elevadas, né? Que isso faz com que a água da chuva, quando bate, ele escorra para uma área mais baixa, que são os fundos dos vales, que é justamente onde vai formar os leitos dos rios, né, o rio principal. E, consequentemente, com o aumentar do seu volume, ele vai tomando o quê? Vai formando braços, que são os seus afluentes e subafluentes. O item B, a área ocupada pelas águas de um rio principal e seus afluentes no período normal é a área ocupada pelas águas de um rio principal e seus afluentes no período normal de chuvas. É só durante o período normal de chuvas? Não. É um rio principal. O rio principal, a bacia hidrográfica, ele precisa de um rio que ele seja perene, né? Que ele exista o ano todo, que ele tenha um volume constante o ano todo. O item C, o conjunto de lagoas isoladas que se formam no leito dos rios quando o nível de água baixa. Não vai formar lagoas isoladas. Aí a gente pode chamar que ou é um rio intermitente, ou um rio, ou até uma lagoa, né? Uma lagoa efêmera. O item D, o aumento exagerado do volume de água de um rio principal e seus afluentes quando chove acima do normal. Não. Isso daí aí vai formar a questão do alagamento, né, de tomar as margens dos rios, as margens, né, a questão da mata ciliar, que depois a gente vai discutir também sobre isso. O item E, o lago formado pelo represamento das águas de um rio principal e seus afluentes. Isso aqui, como é o nome que eu vou dar isso aqui? Isso daqui eu vou dar de hidrelétrica, né, quase uma hidrelétrica. Que quando há o represamento para um fim, né, de fonte energética, que a gente vai ter o represamento do rio principal para conseguir girar as turbinas, como eu já havia dito anteriormente. Vamos aí para a próxima questão. Em meio à crise hídrica enfrentada pelo Espírito Santo, lembrando que nos anos de 2016, né, de 2000 e vamos botar 2015 até 2019, nós passamos por um longo período de estiagem. Professora, mas nós do Nordeste já vivemos com esse período de estiagem. Sim, nós já convivemos muito bem com as questões climáticas, né, as adversidades desse clima mais quente. Só que Sul e Sudeste, Centro-Oeste não era acostumado com isso, né? Então foi ruim, porque o nosso centro econômico está onde? Principalmente na região Sudeste. Então São Paulo, Rio de Janeiro sofreram muito com um longo período de estiagem. Isso foi um problema, né? Por isso que hoje há uma crescente demanda, né, e substituição do tipo de energia hidrelétrica, né, a fonte matricial hidrelétrica, para as novas fontes, as fontes de energias tidas como renováveis, né? Em contrapartida, em alternativa às hidrelétricas, para que a nossa fonte matricial energética ela não dependa só apenas da hidrelétrica, porque quando tiver, né, posteriormente mais crises hídricas, nós possamos nos adaptar melhor, né, a todo esse cenário. Continuando a questão, que eu falo demais, em meio à crise hídrica enfrentada pelo Espírito Santo, um projeto ambiental incentiva pequenos agricultores a adotarem medidas que ajudam a recuperar nascentes. A iniciativa faz parte do projeto Olhos d'Água, do fotógrafo Sebastião Salgado, que recuperou em sua propriedade uma área da Mata Atlântica. Lembrando que a Mata Atlântica, cerca de 97% dela, a sua mata original já não existe, que é justamente onde, né, todo aquele processo histórico, vocês, né, veem na história, que por ter o processo de ocupação, houve um grande desmatamento, né, a questão econômica da coroa, tinha a exploração do pau-brasil, cenas de próximos capítulos, que recuperou em sua propriedade uma área de Mata Atlântica e, por consequência, nascentes. Os beneficiados pelo projeto não sofreram muito com a seca. Nascentes das fazendas
estão cercadas com arame, o gado não chega perto e mudas de árvores foram plantadas em volta. Até agora, mais de 1.200 nascentes já estão protegidas com esse tipo de intervenção. Então, e geralmente, essas regiões, elas viram uma UC, né, professor? O que é uma UC? É uma unidade de conservação. Nesse caso, é uma unidade de conservação que ela vai ter um fim o quê? De uma forma, é uma propriedade privada, que a gente vai chamar de reservex, né, às vezes, mas aí vai ter os tipos de utilização, e posteriormente a gente pode falar sobre isso, né, sobre os tipos de utilização das unidades de conservação, que eu adianto que são duas. A gente vai ter a classificação de proteção integral, de uso de proteção, as unidades de proteção integral e a de uso sustentável. Então, pessoal, continuando a questão, ele vai falar aqui: o impacto da intervenção citada sobre a bacia hidrográfica local é a redução ao longo do ano da... Ele vai falar justamente sobre a questão da oscilação da vazão. Professor, o que é a oscilação da vazão? Que é o item D. A oscilação da vazão é justamente a redução ou o aumento do volume de água naquele rio principal, naquele leito, né? Isso se dá principalmente por conta das alterações climáticas, né? E pela quantidade de chuva. Lembrando que nossos rios, em sua maioria, são de alimentação o quê? Pluvial, né? Que é por meio das chuvas. Por isso que a gente vai ter essa alteração ao longo do ano, porque não chove de forma regular o ano todo. Então, consequentemente, por exemplo, durante a época de chuva, o volume do rio vai ser o quê? Bem elevado. Durante a ausência das chuvas, o volume do rio ele vai o quê? Diminuir. Continuando, né, os rios Amazonas, São Francisco e Paraíba do Sul fazem parte da hidrografia nacional. Sim, são rios extremamente importantes. Rio Amazonas na região norte, São Francisco nasce no sudeste e desemboca no nordeste. Já tô dando um spoiler aí da resposta. E desemboca no nordeste, né, que aí eu acho que é o principal... personagem hídrico aqui, né, do nosso, eu posso dizer assim, da nossa região. E o Paraíba do Sul, gente, tia, professora, Paraíba do Sul, Paraíba, Nordeste, Sul, deve ser próximo da Bahia, né? Alguma coisa assim, gente. Paraíba do Sul, ele tá se referindo, como se fosse uma localização geográfica. É igual o Juazeiro do Norte, tem Juazeiro da Bahia. Por que é Juazeiro do Norte? Porque o nosso Juazeiro fica ao norte do Juazeiro da Bahia, que surgiu primeiro, né? Então, o Paraíba do Sul é no mesmo sistema. Já existia a Paraíba, né? Nossa querida Paraíba aqui, próximo. E, posteriormente, eles colocaram o nome no Rio de Paraíba do Sul, porque é o Rio Paraíba, mas ele vai ficar onde? Lá no sul. Ele vai nascer em São Paulo e vai desembocar no Rio de Janeiro. Então não tem nada a ver com o Nordeste, certo? Antes vocês se confundam, porque eu, na época de você, eu me confundia demais. Não, Paraíba, Nordeste, Nordeste, Paraíba, né? Não pode desconectar, não pode ser em outra região. Mas não se enganem, Paraíba do Sul, o Rio Paraíba do Sul é em São Paulo. Ele nasce em São Paulo e vai desembocar no Rio de Janeiro. Mas vamos responder aí os itens, vamos ver os itens, né? O item A, esses 3 rios possuem a particularidade de serem rios com configuração no sentido norte-sul. Norte-sul, não, né? O Rio Paraíba e o Rio São Francisco, eles não têm essa configuração, eles têm a configuração contrária, sul-norte. Por exemplo, o Rio São Francisco ele vai nascer no norte de Minas Gerais, na Serra da Canastra, e ele vai subindo, vai fazendo, né, um caminho inverso. Professor, mas tem a lei da gravidade. Como é que o negócio vai subir, gente? É no mapa, é uma forma figurativa, né? Então é tudo plano. Então o rio ele vai nascer na Serra da Canastra em Minas Gerais, que é no norte de Minas Gerais, que aí já tem uma questão, né? Quando a gente vai falar das divisões regionais do Brasil em complexos regionais, justamente esse norte de Minas Gerais, ele entra no Nordeste. Por quê? Tem características naturais, econômicas, entre outras, que se assemelham muito com o do Nordeste. Então é justamente nessa região onde vai nascer o Rio São Francisco que ele vai desembocar, né, ali na... Vou falar, não vou dar spoiler não, porque a gente vai ter um itemzinho que vai falar justamente disso. E o Rio Paraíba do Sul é da mesma forma, ele vai nascer em São Paulo e ele vai subir para o Rio de Janeiro. Então a orientação é diferente, tá bom? Tá ok? O item B, o Rio Paraíba do Sul está situado nas regiões
Sul e Sudeste, não apenas a região Sudeste, porque ele vai nascer em São Paulo e desemboca no Rio de Janeiro, que é um estado vizinho do outro. O item C, o Rio São Francisco está situado somente na região Nordeste. Acabei de dizer que não, ele também ele nasce, né, na região Sudeste, no norte de Minas Gerais. D, o Rio São Francisco nasce em Minas Gerais e deságua na fronteira dos estados de Alagoas e Sergipe. Totalmente certo, né? Então ele vai fazer o caminho, né, sul-norte. Vai nascer no Sudeste, no norte de Minas Gerais e vai desembocar aqui no Nordeste, na fronteira de Alagoas e Sergipe. E o último item, o Rio Paraíba do Sul, nasce no estado de São Paulo e deságua no Oceano Atlântico, no Espírito Santo. Não, ele vai desaguar no Rio de Janeiro. Gente, não esqueçam, não esqueçam. Cai muito em prova e eu já errei até em vestibular. Paraíba do Sul não é no Nordeste, gente. É lá no Sudeste, pelo amor de Deus. E ele não faz divisa com nenhum outro, né? Ele não passa para uma outra região. Ele se concentra apenas no Sudeste, certo? E eu queria que vocês pegassem aí aquele caderno de estudo, que é esse verdinho, né? Ó, que vocês utilizam. Lindo, né? Esse livro. Eu adoro esse livro. Vocês vão pegar esse livro na questão, ou na página 51, que tem uma questão que fala justamente sobre a questão hidrográfica. Vamos lá. A quinta, leia o texto e observe as imagens a seguir. A maioria dos estudos sobre os rios emprega uma classificação fundamentada em 4 padrões básicos de canais, designados de retilíneo, meandrante, entrelaçados e anastomosado, que a gente já falou disso, que é os tipos de formatos do rio, né? Os 4 padrões podem ser caracterizados em função de parâmetros morfométricos dos canais, como sinuosidade, que é a questão de curvas, graus de entrelaçamento e relação entre largura e profundidade. Aí ele mostra as fotos, né, de um rio aí, que a gente vai já responder o que é, né, bem diferente. Esse tipo de rio, esse primeiro aqui no Brasil, ele não é tão comum, nós vamos encontrá-lo alguns na região norte, mas ele não é tão comum aqui, porque os nossos rios, ele é mais retilíneos, né, principalmente aqui no Nordeste. Os rios perenes do Nordeste, eles são mais o quê? De um único canal, né, que são totalmente retilíneos. E o segundo, né, esse segundo rio parece muito com os rios aqui da Amazônia, né, que é aqueles rios com muitas curvas. Vocês rotineiramente veem as fotos, né, da floresta amazônica, e tem os rios com as curvas, assim, que são rios, vou nem responder, né, a gente vai responder agora. A foto 1 e 2 apresentam, respectivamente, paisagens marcadas por padrões de canais fluviais do tipo. A primeira, como nós já havíamos falado, é um tipo de canal anastomosado. É isso mesmo, né? Que nome lindo, né? Que nome maravilhoso. Que a gente vai ter a presença, o quê? De bancos de areia, né? No meio do rio, no meio do leito do rio. E ele vai formar vários canaizinhos de menos, com menor volume, com menor vazão. E já esse segundo, que é muito característico aqui da nossa região, né? Da região norte do Brasil, é um rio que meândrico, que possui curvas muito sinuosas, né? Curvas longas, que essas curvas geralmente se dão por conta da grande presença de vegetação. Por isso que eles fazem essa curva. Então o item certo aí é o item D, anastomosado e meandrante ou meândrico, né? Que é a mesma coisa, significa rios com curvas bem acentuadas. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. É uma aula para vocês já irem praticando, porque é aquela história. É necessário saber fazer. Então, eu tô dando uma teoria e vocês precisam praticá-las, né? Não adianta, professor, tá assistindo o vídeo bem direitinho, tô anotando, mas o anotar, o escutar é só uma parte de todo o processo de aprendizagem. É necessário que vocês pratiquem, porque é isso que vai fixar na cabeça de vocês, tá bom? Então, pessoal, até a próxima aula. Beijão!